O Ministério da Palavra de Deus, por Watchman Nee. Terceira parte, o Ministério, capítulo 15, a Palavra e os Sentimentos. Como já mencionamos antes, o ministro da Palavra deve prestar atenção a 4 coisas. 2 delas procedem de Deus, iluminação e as palavras interiores. 2 procedem do próprio ministro, o pensamento e a memória. Além disso, no processo da pregação, ele precisa de 2 outras coisas, um sentimento útil e um espírito útil. Vejamos então que o espírito flui por intermédio do canal dos sentimentos. Ao ler a Bíblia, nós descobrimos que aqueles que foram usados para escrever suas palavras compartilharam uma característica comum: seus sentimentos não obstruíram a palavra. Pelo contrário, seus sentimentos foram impressos nos escritos. É digno de nota que o que determina se o espírito irá ou não ser expressado são os nossos sentimentos. Se os sentimentos do indivíduo forem inúteis, seu espírito não tem como fluir livremente. O fluir do espírito do indivíduo depende não tanto de sua vontade ou de sua mente, mas sim de suas emoções, pois o espírito flui principalmente por meio do canal dos sentimentos. Se o sentimento for bloqueado, o espírito também fica obstruído. Se o sentimento for frio, o espírito também será frio. Se o sentimento for árido, o espírito também será. Se o sentimento estiver calmo, o espírito também estará. Porque os filhos de Deus com frequência misturam sentimentos e espírito. Eles conseguem fazer distinção entre espírito e vontade, uma vez que a diferença é grande. Também podem fazer distinção entre espírito e mente, porque neste caso o contraste é bem agudo. Entretanto, fazer a distinção entre o que pertence ao espírito e o que pertence às emoções parece ser extremamente difícil. Por quê? Porque o espírito não pode fluir independentemente. Muitas vezes ele flui por meio dos sentimentos. Ao se expressar, o espírito não se baseia nos pensamentos ou na vontade do indivíduo, mas em suas emoções. Por isso, muitos acham difícil fazer distinção entre espírito e sentimentos. Embora sejam 2 faculdades absolutamente diferentes, mesmo assim, uma se expressa por meio da outra. Vamos usar a ilustração da luz e da lâmpada. Eletricidade e lâmpada são 2 coisas totalmente diferentes, embora não possam ser separadas. O mesmo ocorre no relacionamento entre espírito e sentimentos. São 2 entidades separadas. Apesar disso, com frequência o espírito se expressa por meio dos sentimentos. Os 2 são inseparáveis. No entanto, isso não implica que espírito e sentimentos são só ou que são a mesma coisa. Somente para aqueles que não conhecem os caminhos do Senhor, os sentimentos parecem iguais ao espírito e vice-versa. Como alguém poderia considerar a lâmpada e a eletricidade como uma coisa só? Quando o ministro está pregando, seu homem interior deve ser liberado. Isso, por sua vez, depende dos sentimentos. Se estes forem inúteis, o espírito fica travado. Não importa quanta eletricidade esteja armazenada na companhia de energia. Se não houver lâmpadas, não haverá iluminação. Pelo mesmo princípio, não importa o quanto a condição de nosso espírito seja excelente. Se nossos sentimentos forem inúteis, ela será severamente prejudicada. O espírito flui através do canal das emoções. Portanto, o ministro da palavra deve ter sentimentos úteis, além de um espírito liberto. Se as emoções se recusarem a ouvir o espírito, ou não conseguirem cooperar com ele, o espírito inevitavelmente será preso. A fim de que o ser interior flua livremente, o pregador deve ter sentimentos úteis. Agora veremos como um sentimento pode ser útil. Todo ser humano tem uma vontade, mas a vontade humana é bem rústica. Assim, nós temos uma mente.
a qual, embora seja mais refinada do que a nossa vontade, também é rústica. Entretanto, a emoção que possuímos é a parte mais delicada do nosso ser. Podemos tomar uma decisão rústica com nossa vontade. Podemos pensar cuidadosamente sobre um assunto, mas tocamos no seu lado mais sensível quando algo toca os nossos sentimentos. Coerentemente, no Antigo Testamento, mais especificamente em Cantares de Salomão, o Espírito de Deus emprega fragrâncias e sabores para expressar o terno sentimento humano, pois ele só pode ser sentido com o olfato. O olfato é um dos sentidos mais delicados. O sentimento humano é ainda mais delicado, embora possa ou não ser útil. Toda vez que o ministro prega, ele precisa mesclar seus sentimentos com as palavras faladas, ou então sua pregação será morta. Antes de falar, ele deve ter memória e pensamento. Quando fala, o primeiro elemento será acrescentado aos sentimentos. Se ele falhar em permitir que o sentimento flua junto com as palavras, estará acabado. O Senhor Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. A quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes, como lemos em Mateus, capítulo 11, versículo 16 e 17. Isso implica que, se houver sentimentos, o indivíduo dança quando ouve música e chora quando ouve notícias ruins. Apesar disso, o ministro da palavra não pode permitir que seus sentimentos sejam diferentes e separados das palavras. Caso contrário, será desqualificado para falar em nome de Deus. Você não pode proferir palavras tristes sem ter emoções tristes. Se você não possuir a emoção correta, não pode ser ministro da palavra. É evidente que a emoção a qual nos referimos não é uma questão de desempenho. Em qualquer desempenho teatral, o sentimento é algo acrescentado. Um ministro da palavra jamais deve tirar proveito da ingenuidade humana para fazer encenações enquanto prega. Ao pregar, ele deve ter de fato o sentimento apropriado para cada palavra. Ao falar de coisas tristes, deve lamentar em seus sentimentos. Como o espírito humano expressa a tristeza? Por meio dos sentimentos de tristeza. Quando palavras alegres são proferidas, seu sentimento deve ser de alegria, pois a alegria no espírito procede de emoções alegres. Temos de entender que a expressão apenas de palavras não é suficiente. O espírito também deve se manifestar juntamente com os sentimentos. Se nosso sentimento fica para trás, nossas palavras são desprovidas de espírito. Se o nosso sentimento for duro demais, ele se torna inútil. O sentimento é a parte mais delicada do homem. Um pouco de endurecimento privará as palavras do seu espírito. Para ser útil, certo tipo de palavra deve ser acompanhada pelo mesmo tipo de espírito. Se não houver harmonia entre os dois, o segundo é prejudicado e torna-se inútil. Quando pregamos, temos de pronunciar o tipo certo de espírito com o tipo certo de palavra. Qualquer discrepância tornará a mensagem ineficaz no ministério da palavra. A palavra e o espírito devem ser um. Apesar disso, o espírito não pode se expressar sozinho. Ele precisa ser expresso por meio dos sentimentos. Como então o seu espírito pode fluir se você tiver um sentimento diferente? É preciso que o nosso sentimento e o nosso espírito sejam um com a palavra de Deus. Demos atenção agora ao fato de que o sentimento deve acompanhar a palavra. Não é só porque temos uma palavra que podemos começar a pregar. Se houver qualquer obstrução na esfera das emoções, ela deve ser removida a fim de que nossas palavras sejam efetivas. Surge uma dificuldade real se a palavra de Deus exigir um tipo de sentimento e nós tivermos outro. Hoje nós não estamos tocando o sentimento da Bíblia de fora.
Estamos falando as palavras da Bíblia a partir do seu interior, com base em nossos sentimentos. O sentimento de Deus é incorporado em sua palavra. Ele exige que tenhamos o mesmo sentimento em nós mesmos. Então, quando pregamos, nossos sentimentos serão um com nossas palavras. Assim, seremos capazes de compartilhar nossos sentimentos às outras pessoas. Por isso, nossos sentimentos saem junto com nossas palavras e o Espírito Santo sai com nossos sentimentos. Onde surgem os nossos problemas atuais? Nós temos revelação e a palavra, mas não vemos frutos. Por que é assim? Porque nosso espírito não se expressa. Isso, por sua vez, se deve ao fracasso de nossos sentimentos. O Espírito Santo não encontra a emoção apropriada em nós sobre a qual pode navegar. Se a emoção humana não estiver pronta para ser usada, pode não haver fruto. Apesar de termos luz e uma palavra, tenha em mente que o sentimento é mais necessário na transmissão da palavra. Antes da liberação, nós tocamos a iluminação, o pensamento, as palavras interiores, a memória e as palavras faladas. Depois, na hora da transmissão, o sentimento deve ter liberdade de expressão. O Espírito Santo toca os homens por meio do tipo certo de sentimento. Repetimos que tentarmos mover as pessoas apenas com nossas emoções é um mero desempenho teatral, resultando num ministério estéril. Apesar disso, nós usamos nossas emoções para mover as pessoas, enquanto nosso espírito é liberado juntamente com o Espírito Santo. Em outras palavras, a expressão das palavras é poderosa somente quando está ligada à emoção correspondente, pois então o Espírito Santo opera nas pessoas. O primeiro obstáculo que o ministro da palavra deve superar quando prega é dentro dele mesmo, suas próprias limitações no que concerne aos sentimentos. Um cristão pode se levantar para pregar quando sente uma carga, mas o primeiro obstáculo que encontrará será nele mesmo. Sua palavra não flui, está obstruída, não pode ser liberada, não tem saída. A principal dificuldade está dentro dele. Pode estar falando do amor do Senhor, mas não consegue sentir esse amor. A questão não é tanto se ele já experimentou o amor do Senhor, mas sim se ele é capaz de sentir o amor naquele momento. Ou, tomando outro exemplo, ele pode ter experimentado a abominação do pecado, mas quando se levanta para pregar, carece do sentimento correspondente. Sua emoção não está em unidade com suas palavras. A falta de sentimento de sua parte resultará numa falta de sentimento por parte da audiência. Qual é exatamente o propósito de suprir as pessoas com a palavra? Não é porque elas estão carecendo de um sentimento particular, pensamento ou luz? Você já experimentou a abominação do pecado. Elas nunca experimentaram. Apesar disso, a menos que você tenha o senso da abominação do pecado enquanto prega, suas palavras não produzirão o mesmo sentimento nos outros. Seu propósito é tocar nos sentimentos das pessoas, para que elas também possam sentir. Como você poderá tocar o sentimento delas se você mesmo carece de sentimento ou se os seus sentimentos não estão prontos para serem usados? George Whitefield especializou-se em pregações sobre o inferno. Certa vez ele estava pregando sobre este assunto e antes de terminar a pregação, algumas pessoas estavam se agarrando às pilastras do recinto para não caírem no inferno. Isso ocorreu porque quando falava, Whitefield via os pecadores sendo arrastados para o inferno. Quando suas palavras eram proferidas junto com seus sentimentos, o Espírito Santo e o seu próprio espírito agiam para convencer as pessoas sobre a realidade do inferno. Se você for descuidado no falar, não sentirá a inadequação de seus sentimentos, pois tudo estará basicamente errado. No entanto, se você verdadeiramente se levantar para ministrar a palavra de Deus,
verá em primeiro lugar que seus sentimentos não estão ajudando. Então saberá que o obstáculo mais formidável para a sua pregação está dentro de você. Você pode ter uma palavra de peso no seu interior, contudo sente-se frustrado quando fala, uma vez que seus sentimentos ficaram para trás. Suas palavras podem ser sérias, mas mesmo assim, quanto mais tempo você falar, menos sérias elas se tornarão. Você simplesmente carece de um sentimento sério. À medida que prossegue, você se sente cada vez mais preocupado, visto que suas emoções não correspondem à mensagem que está transmitindo. Você tenta elevar a voz e gritar. Por isso, muitos pregadores gritam. Eles gritam não para serem ouvidos pelas outras pessoas, mas para serem ouvidos por si mesmos. Você se sente impotente e por isso grita. Na verdade, grita porque tem consciência de que seus sentimentos são inadequados. Muitos pregadores gastam muita energia convencendo a si mesmos enquanto estão no púlpito. Isso ocorre porque seus sentimentos não estão prontos para serem usados. Precisamos estar convictos dos nossos próprios sentimentos antes de podermos comunicar a palavra de Deus para os outros. Embora suas palavras pareçam dirigidas à audiência, na verdade o pregador está falando consigo mesmo, pois ele é o maior obstáculo na transmissão da mensagem. Por isso é extremamente necessário que, quando estamos no púlpito, descubramos que nós somos o obstáculo. Nós realmente desejamos compartilhar a palavra de Deus, mas carecemos do sentimento correspondente. Nossos sentimentos não são úteis, e o resultado é que atrapalhamos a transmissão da mensagem. Para que haja ministério da palavra, é absolutamente necessário que haja sentimentos prontos para serem usados. Qualquer inadequação atrapalhará a expressão da palavra. Isso é muitíssimo sério. Com frequência, o problema é que, embora tenhamos uma mensagem, nossos sentimentos não combinam com ela. Nós entendemos muito bem a seriedade da palavra, mas nossos sentimentos não são muito sérios. Ao pregarmos, deve haver sentimentos sendo transmitidos junto com as palavras. Muitas vezes, porém, nossos sentimentos não conseguem acompanhar. Quem acreditará em nossa palavra se falarmos sem sentimento? Podemos gritar ainda mais alto, mas nada disso adiantará. Nós mesmos sentimos que nossa pregação está sem sabor. Podemos até sentir vontade de rir, mas será apenas uma representação teatral. Num caso desses, como podemos esperar que as outras pessoas creiam em nossas palavras? Somente quando sentimos nossas próprias palavras e cremos nelas, podemos esperar que as outras pessoas também creiam. Caso contrário, nossas palavras serão impotentes. O Espírito Santo e o nosso espírito não são liberados. Verifiquemos acerca de como cultivar um sentimento sensível. Precisamos saber não somente como usar nossos sentimentos, mas também como assegurar que os sentimentos poderão ser usados. Isso nos leva de volta à experiência fundamental de ter nosso homem exterior quebrantado pelo Senhor. Quando falamos sobre o próprio ministro, destacamos especificamente o significado de nosso homem exterior ser quebrantado. Só esse processo assegura a transmissão da palavra do Senhor por nosso intermédio. Se o nosso homem exterior não for quebrantado, o Senhor poderá nos usar muito pouco. Aqui também temos de enfatizar a necessidade de o Senhor quebrantar nosso homem exterior, a fim de que nossas emoções possam estar prontas para o ministério da palavra. Para aquele que está sob o seu tratamento, Deus ordena toda sorte de circunstâncias com o propósito de quebrantá-lo. Cada tratamento abre uma ferida que produz dor. Automaticamente, seus sentimentos são feridos, tornando-se mais sensíveis do que antes. Naturalmente, a emoção humana é a área mais sensível da alma. Ela é a mais terna do que a vontade e a mente. Mesmo assim, ela não possui sensibilidade suficiente para ser útil para Deus.
Ela não possui o nível de suavidade exigido pela palavra de Deus. Se a palavra de Deus deve ser manifestada por nosso intermédio, temos de estar cheios do sentimento dela. Nosso sentimento deve ser capaz de lidar com nossas palavras. Qualquer que seja a emoção que a palavra exija de nós, deve ser totalmente suprida. Senão, a mensagem não causará impacto sobre os ouvintes. Depois de muito tratamento, começamos a perceber quão rústicos são os nossos sentimentos. Embora sejam a parte mais sensível da nossa alma, mesmo assim são grosseiros demais para serem empregados nos projetos de Deus. Por causa da rusticidade dos nossos sentimentos, a palavra de Deus que sai de nossos lábios não tem o suporte das emoções. Quando o pintor mistura algumas tintas, o pó deve ser bem fino. Se for grosso, o pincel não deslizará com facilidade. Quando o pó é bem fino, a tinta se espalha de forma uniforme pela superfície a ser pintada. O mesmo ocorre com o ministério da palavra. Se os seus sentimentos forem grosseiros, ele pode articular 10 frases, mas 8 delas serão desprovidas de emoção. Se o seu sentimento for delicado, cada frase será acompanhada pela carga emocional apropriada. A Bíblia usa figurativamente a farinha de trigo para falar sobre a vida do Senhor Jesus. Isso mostra como os sentimentos dele eram sensíveis. É terrível quando um pregador articula muitas palavras sem comunicar o sentimento correspondente. Sua emoção não é útil, ela não acompanha as suas palavras. Não é sensível o bastante. Lembre-se sempre, a palavra de Deus não causará impacto quando for pregada, se nossos sentimentos não estiverem adequadamente envolvidos. Precisamos que o Senhor trabalhe em nossas vidas, a fim de que nossos sentimentos sejam levados a um estado de sensibilidade. Teremos de ser quebrantados antes que nossos sentimentos se tornem mais suaves. Ao lermos a Bíblia, nós não somente vemos as experiências da vida dos escritores e os pensamentos do Espírito Santo. Nós tocamos também em muitos sentimentos espirituais. As emoções daqueles que ministraram a palavra vieram junto com suas palavras. O mesmo deve acontecer conosco. Se os nossos sentimentos não acompanharem nossas palavras, não podemos esperar que a audiência nos ouça com atenção. Se o nosso homem exterior não foi quebrantado sob a mão do Senhor, nossos sentimentos não serão suaves e sensíveis, pois não experimentamos feridas nem sofrimento. Onde há sentimentos suaves, há também feridas e sofrimentos. O grão deve ser moído e morto, antes que seu poder possa ser liberado. Sob pressão, um único grão de trigo não é mais somente um grão. Ele se torna 3, 5, 7 e até mesmo centenas de partículas. Assim ele se torna realmente útil. Quanto maior o número de feridas e de sofrimento, mais sensível será o nosso sentimento. Nunca espere ter sentimentos sensíveis, se não estiver disposto a passar por tribulações, se não experimentar sofrimentos diante de Deus. Para ter experiência, você precisa ser tratado. Suponha que algum irmão já aprendeu algumas coisas na vida. Ele já progrediu bastante na leitura da Bíblia e em outras áreas. No entanto, ele não desenvolveu um sentimento sensível. Diante de Deus, ele carece de algo. Há uma área em sua vida que Deus não pode usar. Não importa o quanto ele melhore seu comportamento e quanta luz receba. Tudo o que aprendeu até aqui se torna superficial, pois o seu sentimento permanece inadequado. Ele ainda não aprendeu bastante. Alguém que recebeu a obra da cruz em sua vida já foi quebrantado diante do Senhor. Sua teimosia não será mais teimosia. Sua inteligência não será mais motivo de vaidade. O Senhor lida com a nossa vontade. Ele pode usar uma grande luz para nos quebrantar. Nós podemos nos considerar espertos e capazes. O Senhor tratará com nossa sabedoria humana. Com um único foco de luz brilhante, Ele pode nos derrubar por terra.
Apesar disso, nossas emoções não são transformadas por uma única iluminação. A sensibilidade é o resultado de muito tratamento. Antes de enfrentarmos um problema, nosso sentimento não é sensível o bastante. Não nos importamos muito com a questão. Coerentemente, o Senhor trabalha em nossas circunstâncias, a fim de criar situações que nos refinem naquela área em particular. Repetidamente, nós somos moídos como trigo, até que estejamos suficientemente quebrantados. Precisamos de um espírito quebrantado diante de Deus. O que é um espírito quebrantado? Significa que em nós há um sentimento quebrantado, pois o espírito se expressa nos sentimentos. O Senhor deseja que vivamos com um espírito quebrantado, pois quer que tenhamos sensibilidade. Não podemos ter isso até que tenhamos sido atingidos. Precisamos experimentar continuamente um quebrantamento, como se tivéssemos sido derrubados. Assim, jamais esqueceremos o que significa ser derrubado por Deus. Teremos um temor piedoso com tremor. Não ousaremos ser descuidados ou levianos. Cada tratamento, cada tribulação tem como propósito tornar nossas emoções mais sensíveis e mais ternas do que antes. Essa é uma das mais profundas lições no quebrantamento do homem exterior. O quebrantamento dos sentimentos não é tão dramático e proeminente quanto o quebrantamento da vontade ou da mente, mas certamente é tão profundo quanto esses. Se vivermos com o espírito quebrantado, teremos uma ferida permanente em nós e sentiremos sua dor. Essa dor, por sua vez, criará em nós um temor piedoso e nos tornará sensíveis. Depois de muitos desses tratamentos, você será capaz de expressar seus sentimentos de forma plena e exata como é o do seu coração. Você verdadeiramente será feliz quando seu coração estiver contente e sentirá verdadeira tristeza quando seu coração estiver triste. Sempre que a palavra de Deus vier a você, e qualquer que seja o sabor que ela tenha, você terá o sentimento correspondente. Seus sentimentos são capazes de se alinhar com a palavra. É algo glorioso. A eficácia de sermos derrubados é mostrada na nossa unidade com a palavra de Deus. Aquilo que Deus deseja falar combina com os nossos sentimentos. Assim que a palavra de Deus vem ao nosso coração, imediatamente nós a sentimos. Quando Deus se move, nós respondemos. O sentimento do pregador é capaz de seguir a palavra de Deus. Quando o Senhor aumenta seu tratamento, progressivamente somos transformados, até que todas as nossas emoções são úteis para Ele. Depois que somos treinados dessa maneira na questão dos sentimentos, descobrimos algo maravilhoso. Nós não só falamos a palavra de Deus, mas começamos também a sentir a palavra de Deus. Juntamente com o sentimento interior, vem também a expressão exterior. Ao se dirigir à sua audiência no dia de Pentecostes, Pedro ergueu sua voz. Ele falou mais alto do que o normal, porque estava emocionado. Há pregadores que jamais mudam a entonação da voz enquanto pregam, o que demonstra o quanto seus sentimentos são inadequados. A profundidade das emoções de Pedro fez com que ele falasse mais alto do que o normal. A palavra de Deus está repleta de emoções. Não deve ser recitada nem gravada em fita cassete de forma mecânica. Ela deve ser transmitida com profunda emoção. Paulo exortou a igreja de Corinto com muitas lágrimas. Alguns pregadores jamais derramaram uma lágrima durante uma pregação, pois não são suficientemente sensíveis. Uma voz alta em si não é nada. Lágrimas também não são nada. Mas se o pregador nunca eleva o tom de voz e nunca derrama uma lágrima, há algo errado em seu interior. Não há mérito algum em gritos, nem há nenhum crédito especial em lágrimas. No entanto, a falta dessas coisas pode ser uma indicação de falta de quebrantamento. As emoções do pregador devem ser refinadas de tal modo que ele se alegre quando a mensagem de Deus é positiva e lamente quando ela for triste.
Seus sentimentos seguem a palavra de Deus de perto. Não se trata de representação teatral. Por favor, jamais apele para a representação em suas pregações. Pessoas com discernimento imediatamente reconhecem uma representação teatral, ou seja, emoções que não são verdadeiras. Jamais deve haver esse tipo de coisa na pregação, pois diminui o poder e a eficácia da palavra de Deus. O que enfatizamos é a necessidade dos sentimentos. Qualquer que seja o sentimento que a palavra de Deus transmita, o pregador deve ter o mesmo sentimento. A alegria e tristeza são dois exemplos distintos. Quando a Bíblia diz para nos alegrarmos, o pregador deve estar alegre. Quando ela indica tristeza, devemos demonstrar tristeza. Isso é normal e apropriado. Algumas pessoas passam a vida reprimindo as próprias emoções. Tornam-se tão frias que não conseguem dançar quando estão alegres, nem conseguem chorar quando estão tristes. Se os sentimentos do pregador ficarem para trás, a palavra de Deus é obstruída em sua transmissão. Por que as emoções de muitos pregadores não podem ser usadas? Porque o Senhor tem de submeter as pessoas a tantas tribulações? Tudo isso se deve ao fato de que os sentimentos são essencialmente a própria pessoa. A questão com a emoção é bem diferente da questão da mente ou da vontade. A mente é a mais complicada. A vontade é simples porque é usada pelo próprio indivíduo. A maioria das emoções de uma pessoa é usada em seu próprio favor. Podem sentir facilmente as coisas que dizem respeito a elas mesmas, mas não têm sensibilidade nas coisas que concernem aos outros. Algumas podem ser extremamente insensíveis em todas as coisas, mas quando se trata de seus próprios interesses, são bem sensíveis. Um cristão pode ser bem rude com as outras pessoas, mas suponha que alguém seja rude com ele. Certamente ficará ferido e ressentido. Todos os sentimentos dessa pessoa estão voltados para ela mesma. Ela ama apenas a si mesma e vive para si. Ao enfrentar qualquer dificuldade pessoal, ela chora, embora não tenha absolutamente nenhum sentimento para com as outras pessoas. Se não permitirmos que o Senhor quebrante nossos sentimentos, seremos inúteis no ministério da palavra. Muitas vezes, sob a disciplina do Espírito Santo, a mão do Senhor permanece sobre nós, até que nos tornemos sensíveis às outras pessoas. Precisamos canalizar toda a nossa emoção ao ministério da palavra. Não temos tempo para dedicá-la a nós mesmos. Nossos sentimentos devem crescer em sensibilidade, não devem ser exauridos. Muitas pessoas acreditam erroneamente somente em si mesmas. Consideram-se o centro do universo. Por isso, todos os seus sentimentos giram em torno delas mesmas. Precisam ser libertadas por Deus desse confinamento. Os sentimentos são limitados por tais reservas. Se gastarmos nossas emoções de forma imprópria, nada sobrará para o ministério da palavra. Deus nos derrubará e tratará conosco, até que não nos concentremos mais apenas em nós mesmos, até que nos tornemos mais sensíveis. O segredo da sensibilidade está em não nos colocarmos como centro de tudo. Quanto mais sensíveis nós somos, menos egocêntricos nos tornamos e mais efetivos serão os nossos sentimentos. Um ministro da palavra precisa possuir um sentimento suficientemente sensível e rico para que Deus possa usá-lo. Tenha sempre em mente que quanto mais ricas forem as nossas emoções, mais rica será a nossa pregação, uma vez que a qualidade das palavras é controlada pelas nossas emoções. A quantidade de sentimentos interiores determina a eficácia das palavras faladas. Se tivermos mais palavras do que sentimentos, nossas palavras serão restritas pelos nossos sentimentos. A palavra de um homem é medida pelo seu quebrantamento diante de Deus. Um homem espiritual é abundante em toda sorte de sentimentos. Quanto mais espiritual ele for,
mais abundantes serão seus sentimentos. Não é verdade que quanto mais espiritual for o indivíduo, menos sentimentos terá? Quanto mais lições ele aprende diante de Deus, mais os sentimentos se tornam enriquecidos. Compare os sentimentos de um pecador com os sentimentos de Paulo. Imediatamente você verá que Paulo é superior em espiritualidade e, assim, também é superior em sentimentos. O tratamento crescente de Deus aumenta os sentimentos. Se nosso sentimento for rico, podemos acompanhar qualquer sentimento que a palavra de Deus exigir enquanto pregamos. A palavra de Deus, então, encontra seu caminho, qualquer que seja o sentimento necessário. Caso contrário, não importa o que digamos, não seremos compreendidos. Aquele que deseja ser ministro da palavra deve receber tratamento divino. Qualquer negligência pode desqualificá-lo. Temos de ser quebrantados diante de Deus, ou então não conseguiremos realizar nosso ministério. Sem disciplina não há trabalho. Mesmo que você seja a pessoa mais inteligente do mundo, não haverá utilidade nisso. Somente o homem quebrantado é útil para Deus. Trata-se de uma questão extremamente séria. Nossas afeições e sentimentos devem ser repetidamente tratados, a fim de que, quando pregarmos, nossos sentimentos estejam prontos para serem usados. Suponha, por exemplo, que o Senhor tenha tratado com você na questão do amor próprio. Depois de várias provações, quando você tiver de se levantar para pregar sobre amor próprio, seus sentimentos podem acompanhar a palavra. Não haverá obstáculos na transmissão da mensagem. Ou suponha que seu orgulho tenha sido quebrado diante de Deus. Seus sentimentos podem facilmente acompanhar a palavra que você fala sobre como o Senhor resiste aos soberbos. Em resumo, somente depois que nossa emoção foi tocada pelo Senhor, ela pode fluir juntamente com a palavra que pregamos. Este é um requisito necessário para o ministro da palavra. Combinar a palavra com sentimentos. Igualar a quantidade de palavras com a mesma quantidade de sentimentos. Quanto mais alto nossas palavras tocarem, mais sensíveis deverão ser os nossos sentimentos. Que Deus seja gracioso conosco, a fim de que nossos sentimentos possam ser usados como suporte para a nossa palavra. Amém.